Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje, dia 29 de julho, quinta-feira. O tema de hoje é grupos. Lembra que eu falei ontem que nós teríamos mais um tema sobre a questão dos grupos, né? Porque a gente teve 3 dias seguidos em equipe espírita, no grupo espírita e agora grupos. Todas as 3 mensagens do Emmanuel, referente a onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então vamos lá ao tema de hoje, que foi publicado no livro Sentinela da Luz, editora Cultura Espírita União. Tá? Então vamos lá. Em se tratando das tarefas conferidas aos discípulos novos, portas adentro do espiritismo cristão, não é difícil traçar normas para as reuniões de intercâmbio com o plano espiritual, mas o que não é fácil será organizá-las em nome de Jesus. A circunstância de se comunicarem entidades invisíveis em determinadas assembleias não é bastante para lhes imprimir um caráter de santidade. Antes de mais nada, é preciso considerar os fins que as movem. Nem todos os aprendizes chegam a compreender que a fé invisível e a continuidade da sua própria. Que a esfera invisível é a continuidade da sua própria esfera, né, no caso. Eis a razão pela qual grande parte, inadvertidamente, organiza reuniões sem fundamentos essenciais com Cristo. Vêm os grupos interessados em aplainar obstáculos da vida terrestre, pelos dispositivos do menor esforço. Núcleos que se formam para criar uma falsa impressão de hegemonia entre as associações congêneres. Companheiros que requisitam da espiritualidade preferência por suas interpretações individuais. Reuniões, enfim, com finalidade específica, junto a problemas de economia, de interesse isolado, de benefícios imediatos, de supremacia injustificável. Em quase toda parte, observam-se os grupos formados em nome das interpretações ou dos intérpretes daqueles que os constituem ou frequentam. Mas não é fácil encontrar as reuniões em nome de Jesus, porque é justamente nessa que os discípulos despem a sua túnica de vaidade humana para conhecerem a vontade do Mestre a respeito das suas vidas, consagradas ao seu serviço em todos os lugares por onde cruzam os pés. No grupo. É mais uma mensagem interessante do Emmanuel sobre essa questão, né? Todos nós temos as nossas tarefas conferidas dentro de uma instituição religiosa. Todos nós. O Emmanuel fala isso aqui, né? Em se tratando de tarefas conferidas aos discípulos novos para adentro do espiritismo cristão, não é difícil traçar normas para as reuniões de intercâmbio com o plano espiritual, mas o que não é fácil será organizá-lo em nome de Jesus. E aqui nós estamos falando dos grupos mediúnicos. Né? Qual é o objetivo do grupo mediúnico? Criar normas, que eu até falei aqui um dia desses sobre a questão de estar presente, não faltar, chegar alguns minutos antes. Você estabelece algumas regras dentro da instituição, que é fácil. São, né, regras administrativas, que é do convívio dentro da instituição. Ali é fácil, né? Você diz, o horário é esse, tem que ser assim, tem que ser assado, você estabelece e você cria regras de, se não cumprir, você não participa. Você cria algumas regras. E assim mesmo você encontra muita dificuldade. Nós encontramos algumas dificuldades internas na instituição. Muitas vezes você bota algumas regras e as pessoas não querem, porque as pessoas não querem regra. Elas dizem que a regra está errada, que não é para ser assim. E anarquia, eu nunca vi anarquia gerir qualquer coisa, né? Muito pelo contrário, né? Ela atrapalha tudo. Então, mas numa reunião de intercâmbio mediúnico, todo mundo que chega na casa espírita, elas começam logo a perguntar, tem reunião mediúnica, tem isso, tem aquilo. As pessoas querem o contato com aquilo que eles acham espetacular, que é os espíritos. E o mundo espiritual, gente, é uma sequência da nossa própria vida. No mundo espiritual tem o que nós estamos aqui. São seres igual a nós, melhor, pior, que estão no mundo espiritual. E, como dentro da instituição espírita, nós temos que ter como ponto focal o Evangelho do Cristo, que é a evangelização da humanidade, quando nós estamos dentro de uma reunião mediúnica,
O objetivo tem que ser o mesmo. Evangelização dos espíritos, evangelização da humanidade, dos que estão no outro lado do mundo, que estão fazendo intercâmbio conosco. Lá na nossa instituição, quando estamos com as nossas atividades físicas funcionando, nós estamos agora suspensos por causa da pandemia, acredito que mais uns 2 meses aí pela frente nós já estaremos de volta, porque pelo avançar da vacina, os casos estão caindo, então isso tudo está dando uma sinalização de que mais à frente a espiritualidade vai liberar o trabalho. E aí nós temos, por exemplo, escola de médiuns, que é aquele lugar onde o indivíduo vai estudar o fenômeno e começar a praticá-lo de forma organizada, com alguém orientando. Porque o que nós, às vezes, encontramos dificuldade nas casas espíritas é os neófitos, os médiuns novos, que não têm orientação, por exemplo, qual é o comportamento mental, de que maneira ele se concentra, como é que ele dispersa, quando termina a manifestação, ele se desliga daquela influência, qual é a forma que ele, quando sente a presença do Espírito, que ele liga, que ele aumenta esse intercâmbio, como ele segura, como ele libera o Espírito para falar, como ele trava o Espírito na hora de falar para que o doutrinador possa falar alguma coisa, porque senão o Espírito fala, não deixa o doutrinador contrapor os pontos dele. A gente vai orientando, explicando, dando noções mediúnicas para o indivíduo. Isso é a escola de médium. Não é só a teoria, é a prática. É no exercício mesmo. Ajudar o indivíduo no que diz respeito a como ele faz o intercâmbio acontecer de forma melhor. Por isso que a gente vê muitos médios incompletos. O médio, ele vai, as pessoas botam a pessoa no médio e se concentra. Tá? O que é concentrar? E quando eu sinto a presença do Espírito? Porque isso tudo começa devagar. O que eu faço? Como é que eu deixo o Espírito falar? O movimento das mãos? Como é que eu coordeno isso? Eu deixo tudo. Alguém tem que orientar e dizer de que forma você controla sem repelir o Espírito, senão você rompe a ligação. De que maneira o Espírito, senão você está assim, a gente está numa reunião mediúnica. Tem um doutrinador atendendo, tem outro doutrinador atendendo o Espírito. Se chegar um terceiro, muitas vezes, dependendo do tamanho da sala, vai virar balbúrdia e vai virar confusão. Então o médium tem que saber controlar. Opa, não é momento da manifestação. Agora, quando termina a manifestação de alguém, agora eu libero. E aí o que ele faz? Ele sentiu a presença, ele retém o Espírito e depois libera. Na hora certa. Na hora do intercâmbio. O Espírito fala, ele segura, o doutrinador fala, ele libera. E aí ele vai permitindo um diálogo. Isso tudo é prática. Isso tudo é organizado e orientado. Mas, e como é que o indivíduo se comporta moralmente? Como um cristão. O evangelho tem que estar na vida daquele indivíduo para que no contato com esses espíritos que são sofredores, que muitas vezes são obsessores que estão atacando a vida de alguém, a influência dele, a energia positiva, o amor que ele tem pelo Cristo, influencia esse espírito e esse espírito consiga se transformar. Porque esse espírito vai olhar o médium. Esse cara está falando, tá aqui, ou o médium ou o doutrinador está falando algumas coisas aqui, como é que é a vida dele? Aí vê que na vida o cara faz tudo ao contrário do que Jesus falou. Aí o cara fala, eu não acredito nessa turma. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mediunidade é uma coisa muito séria, gente. Eu aprendi mediunidade, graças a Deus tive bons orientadores na minha mediunidade. Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da CERJ, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, um bom médium, uma pessoa com muito conhecimento doutrinário, já partiu, está no mundo espiritual lá, deve estar trabalhando bastante lá no mundo espiritual. Foi um orientador, eu fui médium da Federação Estadual durante alguns anos. Então, eu tive uma formação mediúnica de pessoas que me orientavam, que me davam dicas. Então, e aí eu percebi que nas casas espíritas isso não era comum, porque eu participei de algumas casas espíritas e os médios eram jogados e tinha que se virar. Tinha que se virar. E aí você via nos estudos da mediunidade, era só parte teórica. E aí eu achei por bem, conversando com as pessoas, nós implantarmos a escola de médium, assim, uma escola de médium completa, que sem pressa. O médium se prepara durante anos. Quando ele está pronto, ele vai para o grupo mediúnico.
E aí sim ele é um médium robusto, firme, consciente, já mais evangelizado, com noção do que é o papel dele dentro daquele trabalho, e a coisa flui muito melhor. Isso é importante. Um grupo ele tem que ter essa consciência. E as pessoas que chegam na casa espírita, elas precisam entender que não vão chegar na mediunidade imediatamente, exceto alguns casos excepcionais. Tudo é analisado no contexto, tudo tem que ser visto. Lá na nossa casa espírita, a gente, antes de convidar alguém, a gente conversa com a espiritualidade, que a espiritualidade tem uma noção muito maior. Se é o momento daquela pessoa chegar, se ela pode ser convidada. E aí a gente conduz a pessoa para dentro de uma escola de médium, ela se prepara, e aí depois de ela amadurecida, ela chega no trabalho de desobsessão. E a gente tem o trabalho de cura também, que trabalhamos com alguns médios lá dentro, e aí os médios começam com as tarefas mais simples, vão se desenvolvendo, vão sendo orientados, e aí chega ao ponto de serem médios com trabalhos mais ostensivo, podemos dizer assim. Então, isso tudo é um trabalho que depende muito da participação dos indivíduos. Todos nós temos que ter responsabilidade dentro desse trabalho. Vamos lá, a nossa prece, para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou dos nossos comentários, do nosso vídeo, dê seu like, faça um comentário também. Convide outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho, divulgue, se inscreva no canal se você não é inscrito, vamos ajudar o crescimento do canal para que a gente leve mais essa mensagem do Emmanuel, essa mensagem de Jesus, para mais e mais pessoas, sempre à luz da doutrina espírita. E falando sobre mediunidade, eu comecei com a mediunidade em 76, gente, só para vocês verem, 86, 96, 2006, 2016, são 45 anos de mediunidade. E não me acho médio pronto. Eu estudo a minha mediunidade, eu analiso, eu procuro, eu medito, faço meditação para melhorar a questão da concentração. Eu trabalho sempre para que a minha mediunidade tenha um progresso, ela não fique estacionada. Nós precisamos ter isso como objetivo nas nossas vidas. E, claro, me dedico ao Evangelho de Jesus para poder fazer uma reforma íntima, para me tornar cada vez mais um instrumento dócil na mão dos bons espíritos. Isso é importantíssimo. Então, ficamos por aqui. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.